Então, eh, antes de começar esse vídeo, eu vou logo avisando que eu fiquei muitos meses sem gravar vídeo por conta de bloqueios, de ansiedade, da minha possível depressão. E, claro, obviamente fui procurar ajuda, né, ajuda médica. E isso é uma coisa que eu vou contar de forma mais resumida possível. Mas antes de mais nada, eu quero falar sobre o mês da conscientização do autismo, que é uma coisa assim que me pega muito. Por quê? Porque é um mês onde falam de inclusão, onde políticos, pedagogos, profissionais falam toda aquela coisinha, fazem toda aquela propaganda, todo aquele card bonitinho, falando de inclusão, falando de um bocado de coisa. Só que eu e tantos outros adultos com autismo, seja ele leve, que é o meu caso, ou seja não leve, acaba pegando muito pra gente. Afinal de contas, quando se fala no mês da conscientização do autismo e tudo mais, só faz incluir crianças, né? Que é uma, pra não falar puta de uma hipocrisia, é uma pura hipocrisia, né? Porque é gente que, adulto que recebe o diagnóstico tarde, ou aqueles adultos que procuram um diagnóstico tarde, estão na luta para conseguir, ficam esquecidos, são escrachados, são esquecidos nesse mês da conscientização, não são citados em publicações, ou seja, quando se fala no mês da conscientização do autismo, só se mostra a criança. Peraí, se é um mês sobre o autismo, se é um mês que falam de inclusão, por que só incluem criança? Por quê? Quer dizer que essas crianças vão crescer, vão se tornar adultas e vão deixar de ser homenageadas, vão deixar de ter o suporte necessário, vão deixar de receber a terapia adequada, né? Ou seja, é uma coisa que falta consciência, tanto dos profissionais, quanto dos políticos, quanto das pessoas, sabe, da sociedade. Quando se fala em autismo, automaticamente já se tem uma imagem só de uma criança, não se tem uma imagem de um adulto. Ou seja, banalizam adultos com autismo, esquecem, sabe, não dão o devido suporte necessário para as pessoas com autismo. Ou seja, é uma babaquice, é uma falta de respeito sem tamanho, sabe? Eu, por exemplo, me considero autista e eu não tô me autodiagnosticando, só pra constar. Porque muito antes de eu saber que eu tenho autismo, eu havia procurado ajuda psiquiátrica e psicológica. Então, ou seja, eu passei por vários psicólogos, passei por vários psiquiatras, e o último psiquiatra, que foi um dos profissionais que me atendeu bem, que me deu uma luz, sabe? O meu psiquiatra e o meu neurologista. Eu relatei
vou falar logo em resumo aqui. Eu relatei as coisas que eu estava passando, que eu passo ideação suicida desde os meus 11 anos, que foi o auge quando eu sofri bullying, que eu já suspeitava ter depressão e tudo mais. Então eu relatei tudo isso. Relatei que o meu pai possui esquizofrenia e que eu suspeitava ter esquizofrenia pelo fato da minha mãe, da minha avó e da minha tia falarem: tu fala sozinho, tu tem um pouco do comportamento do teu pai e tudo mais. Então tá, se eu tiver esquizofrenia, eu vou buscar ajuda, vou tomar os medicamentos que me prescreverem, eu vou procurar saber sobre isso. Afinal de contas, não foi somente essas situações que me fizeram buscar ajuda, mas sim o assédio que eu sofri no meu trabalho, no meu antigo trabalho, onde tinha jornalistas que se diziam jornalistas, mas que faltavam com ética e respeito em relação à minha pessoa, só pelo fato de eu ter uma personalidade diferente, da qual é classificada como autismo, segundo o meu psiquiatra. Enfim, retomando o assunto do psiquiatra, eu falei pra ele que eu tinha um pai que tinha esquizofrenia e tudo mais, e eu falei assim: doutor, eu quero saber, e aí, eu tenho ou não esquizofrenia, eu tenho ou não depressão, algum transtorno, alguma síndrome ou algum distúrbio? Eu quero saber, se eu tiver, me diagnostica aí, passa os medicamentos, passa tudo que eu devo fazer, terapia e tudo mais. E ele olhou pra mim e disse: Cláudio, Gabriel, você não tem o mesmo problema do seu pai. E eu fiquei: nossa, sério? E o que eu tenho então? Eu tenho depressão? Se tiver, me passa o medicamento aí, me passa terapia, enfim. E ele disse, olhou nos meus olhos e falou: o seu caso é outro. Só que eu não sou especialista nisso e o seu caso é autismo leve, autismo grau 1. E eu fiquei assustado porque me passou várias coisas na cabeça, me passou várias coisas. Eu achei que eu tava com esquizofrenia, eu tinha depressão, ansiedade, síndrome, transtornos, enfim, distúrbio. Mas nunca me passou pela cabeça ter autismo grau leve, que antigamente era dito como síndrome de Asperger, que eu particularmente prefiro chamar Asperger ou Asp do que autismo grau 1, porque é uma palavra muito extensa e eu prezo muito pela estética. E apesar de não falarem mais síndrome de Asperger, eu prefiro falar ASP do que autismo leve, autismo grau 1. E ele me falou que era para eu procurar ajuda, um profissional neurologista especializado em autismo. Dito e feito, procurei em vários locais, tudo particular e tudo o olho da cara. Sabe, na época eu tava trabalhando, mas eu precisava pagar minhas contas, eu precisava, pagar o meu transporte na época que eu trabalhava, enfim, coisas pra casa, já com ajuda dentro de casa. E fiquei nesse looping de procurar um canto no outro, até que eu havia retornado com ele havia me falado que eu poderia procurar na rede municipal ou na rede pública. Dito e feito, procurei, não tem essa coisa de procurar no particular ou no público. Eu só acho que é muito mais burocrático no público, no municipal, do que no particular. E começou a saga.
fui de um canto para o outro, fui de uma rede estadual, uma rede pública, UBS, clínica municipal, num local chamado NAND, que é o Núcleo de Atendimento Especializado em Autismo de Macapá. E para minha surpresa só tem 18 anos. Ou seja, quer dizer que os adultos são descartados. E procurei pela clínica municipal e foi um disse-me-disse, uma enrolação que desisti. Procurei na UBS, que havia me recomendado. A pessoa da UBS pediu para eu voltar na clínica municipal. Ou seja, toda uma odisseia, toda uma saga. E a gente fica de mãos atadas. Que desrespeito é esse? Que filha da putagem é essa, sabe? Com adultos que possuem autismo, sabe? Quer dizer que na propaganda é uma inclusão, mas existe exclusão de faixa etária. Um absurdo, né? E depois de todas as situações que eu passei no trabalho, de constrangimento, de indiretas veladas, de ofensas veladas, eu praticamente adoeci. Ou seja, quando a pessoa não é diagnosticada com autismo na infância, ela tende a desenvolver depressão, ela tende a desenvolver uma série de coisas, ansiedade, distúrbios do sono, enfim. E eu fiquei de mãos atadas e havia sido demitido. Por que eu fui demitido? Porque se eu tivesse certamente o diagnóstico, talvez não iria me demitir, porque isso ia me respaldar. Mas como eu estava em processo de buscar ajuda, estava em processo de sofrer assédio no trabalho, o que me impossibilitava de trabalhar levemente, sabe? Trabalhar de forma leve, de forma tranquila, mas não. Eu ficava aqui e tinha gente cochichando, tinha gente falando, tinha gente me excluindo. Eu sei que eu nunca me encaixei, tanto na época do colégio quanto, sabe? Mas o que me fez não me comunicar de forma... É claro que a pessoa que tem autismo ela não consegue se comunicar de forma leve, de forma fluida, a não ser se eu me sentir muita vontade com alguém. E, enfim, eu só sei que depois de um constrangimento que me aconteceu no trabalho, eu acabei me fechando mais do que eu já era fechado. E o ano que passou foi um dos piores anos da minha vida. Afinal de contas, houve muita sabotagem, houve muito cochicho. Ah, mas você tem que dizer o foda-se pra quem te fez mal, pra quem tá falando de ti, alguma coisa. Não é tão simples quanto parece. Ainda mais quando uma pessoa que tem autismo, que sofreu abuso sexual na infância, sofreu bullying, sofreu um compilado de coisas horríveis, eu não vou nem citar. Então, a pessoa, ela é insegura, ela acaba se tornando insegura, e numa insegurança sem tamanho. Por exemplo, até para gravar vídeo eu sou inseguro. Apesar de eu acabar ali forçando a barra pra transparecer, sabe, deixar a coisa mais fluida possível. E diante disso eu me indigno muito.
me indigno porque... Que história é essa, sabe? Que história é essa de fazerem exclusão de adultos com autismo e incluírem apenas crianças e darem suporte somente para crianças, como se elas crescessem e deixassem de ter autismo? Peraí. Como se elas crescessem e deixassem de ter autismo e deixassem de ter o suporte necessário pela rede pública municipal, porque é isso que eles visam somente crianças com autismo, porque acham bonitinho, porque acham fofinho, enquanto tem adulto praticamente se matando para ter um diagnóstico. Eu digo se matar no sentido real, porque quando a pessoa não é diagnosticada na infância, ela tende a desenvolver depressão severa, tende a desenvolver ideação suicida, que é uma coisa que eu ainda não me curei, pelo fato de eu não ter ainda o suporte necessário. Apenas fazendo as sessões para conseguir o diagnóstico definitivo, porque afinal de contas, se um psiquiatra renomado com mais de 10 anos no mercado disse que eu não tenho nenhum tipo de distúrbio, nenhum tipo de transtorno, sabe? E falar, olha, o seu caso não é esquizofrenia, o seu caso não é isso, não é aquilo, sim, o seu caso é autismo. É praticamente um diagnóstico, mas é claro que eu tô fazendo essas sessões e que provavelmente vai dar, porque afinal de contas todas as características batem. Ah, mas por que você não pode se autodiagnosticar baseado nas características que tu vê ou que tu leu? Quem me conhece desde a infância sabe que eu nunca me encaixei, que eu sempre fiz um esforço para me encaixar. Hoje em dia não mais. Nunca fui de socializar de forma fluente, a não ser se eu me embriagasse. Sempre tive o hábito de colecionar. E eu nem sabia, como eu tinha dito no início desse vídeo, eu nem sabia que essas características que batem comigo, as características do autismo leve, batem com a minha personalidade, eu nem sabia. Ou seja, é uma coisa que fica evidente, sabe? Então, se fica evidente, eu vou buscar não só os meus direitos, como os direitos de centenas de milhares de adultos que têm possível autismo leve, grau 1, e até mesmo os outros graus. Enfim, eu só sei que eu fiz esse vídeo como forma de indignação. Afinal de contas, eu passei a minha vida inteira, eu tô em 26 anos agora, eu passei a minha vida inteira sem saber o que eu tinha. Passei a minha vida inteira sem saber o que fazer, sem saber o que procurar. Eu não sabia se o que eu tava passando era só um sentimento, sei lá. E eu passei a minha vida inteira pensando o que eu tenho, o que se passa comigo. E fui em vários psicólogos, vários psiquiatras. E esse último psiquiatra que eu fui, e mais o neurologista, que graças a esse neurologista foi o que me deu uma luz no fim do túnel, porque foi ele que, apesar de eu ter pagado pra... Isso foi depois que eu fui demitido, eu havia guardado, havia deixado dinheiro reserva para situações de emergência e eu usei para isso.
consegui achar um neurologista, mas aí é que tá. Aí é que me pegou, porque ele não dá o diagnóstico, ele somente medica, ele somente faz outras coisas. Mas ele me deu uma luz, ele falou, olha, o que você não vai pagar de sessão para conseguir o seu diagnóstico, você vai pagar de transporte, porque fica no outro lado do estado, entre aspas, né? Eu moro em Macapá e fica em Santana, que fica em quase meia hora de viagem, enfim. E pegar um ônibus pra lá são dois de ida e 2 de volta. E isso é muito burocrático, porque o ônibus demora que só. Fora que eu tenho uma característica super evidente do autismo grau 1, e não é de hoje, é desde quando eu nasci, que é se incomodar e ficar muito inquieto, muito ansioso e, enfim, extremamente irritado com ambientes muito cheios. Então andar de ônibus pra mim só se for um ônibus em horário, onde tenha pouquíssimas pessoas, onde possa sentar. Tem que ficar em pé com um monte de gente ao redor de mim, que eu fico numa ansiedade a ponto de desmaiar. Pois bem, e o que me restou foi ir, né, de aplicativo de Uber, ou seja, que eu gasto de ida e de volta. O bom é que é 2 vezes na semana. E já faz, eu acho que tô na 4ª ou 5ª semana. E o que eu espero é fechar o diagnóstico, porque além de eu ter possível autismo, ainda tenho possível TDAH. Ou seja, é uma coisa, um combo praticamente. E é isso. Eu poderia passar 1 hora falando a respeito de tudo isso. E o que eu vejo é que o autismo em adultos está sendo aos poucos desmistificado, desprendido. Porque quando a gente fala de autismo, para pessoas que não conhecem, que são ignorantes ou que não sabem muito a respeito, é que quando a gente fala de autismo para alguém que não conhece a fundo, muita gente pensa assim, tu teve atraso de fala, tu não tem todos os trejeitos de uma pessoa autista. Mas é claro, existem vários estereótipos, existem vários tipos de autismo, existem várias características. Ou seja, uma pessoa que não conhece a fundo, ou não precisa nem ser muito a fundo, mas não conhece nem a base das divisões do autismo, do leve até o último, ela já vai ter só a ideia daquela pessoa que não consegue falar ou teve atraso de fala, etc. E uma coisa extremamente angustiante e deprimente são pais que não procuram neuropediatra para os seus filhos. Isso lá no início dos anos 2000. Por medo do que os outros vão pensar. Meu filho é autista, mas ele tem autismo leve, ou ele tem autismo grau 2, enfim. Minha mãe é uma dessas pessoas. Muito provavelmente ela não procurou ajuda pelo fato de se envergonhar de ter um filho autista. E atualmente, quando eu disse isso pra ela, disse que eu procurei ajuda, que eu ouvi do psiquiatra, que eu tenho autismo, que eu fiz toda essa saga, fiz toda essa odisseia,
de procurar ajuda na rede pública, municipal, etc. Ela disse que eu não tenho. Pra você ver a ignorância, tanto da minha avó quanto da minha mãe. Por quê? Porque já pensam, você não tem jeito de autista. Porque não conhecem os outros graus. Eu posso falar assim, uma pessoa que tem autismo leve, ela consegue falar, consegue se comunicar, mas não de forma fluente, não consegue socializar de forma fluente, a não ser se tiver a terapia adequada por profissionais capacitados e tiver muito tempo nessa terapia adequada, especializada nisso. E quando a pessoa não tem esse suporte, fica ainda mais difícil. Eu, por exemplo, quando fechar as minhas sessões na neuropsicóloga, eu vou partir para mais uma saga, para mais uma odisseia de procurar um atendimento público municipal que faça terapia adequada para adultos que possuem o espectro. E enfim, eu sei que vai ser uma coisa bem árdua, talvez, não sei, mas o primeiro passo eu já dei, que foi procurar ajuda, sabe? Que foi saber, peraí, eu preciso saber o que eu tenho. Se eu tiver alguma coisa, eu vou me medicar. Se eu tiver alguma coisa, eu vou fazer a terapia adequada. E foi o que eu fiz, eu tô fazendo. Não a terapia, mas as sessões pra depois de fazer a terapia. E é isso, eu tô na luta. Tô nessa luta não só para conseguir direitos para adultos como eu, que possuem um espectro, apesar de não ter sido fechado o diagnóstico, pelo fato do psiquiatra ter dito aquilo e pelo fato das características todas baterem. Eu vou lutar por esse direito que eu e muitos outros adultos que possuem um espectro ou que têm a hipótese também por psiquiatras de possuir um espectro e direitos para adultos e não crianças, porque essas já possuem os seus direitos, já possuem todos os suportes, já possuem toda essa barganha de romantização, porque é isso que a gente vê romantizarem autismo na infância, mas não estarem nem aí para adultos. E a gente não quer que romantizem a gente, mas sim ter o direito às sessões, ao diagnóstico, à terapia adequada e até mesmo os medicamentos. O autismo não se usa medicamento, mas para quem não foi diagnosticado na infância e cresceu não sendo diagnosticado, acaba desenvolvendo depressão, ansiedade, compulsão alimentar, distúrbios no sono. Ou seja, mais do que justo se medicar, né, acerca disso tudo. E é isso. Minha indignação, o meu relato real de uma pessoa que teve toda essa odisseia, teve toda essa saga, isso durante quase um ano praticamente. E até o próximo vídeo, da qual eu vou falar um pouco mais a respeito, uma coisa mais aprofundada sobre o autismo leve, conhecido também como autismo grau 1 ou síndrome de Asperger.